É, foi porque eu tinha muito pouco contato com o Brasil no trabalho que eu fazia. Então, assim, foi graças ao Luiz que criou meu Instagram e que me incentivou a fazer vídeos, e aí eu fui conhecendo e me fazendo conhecer. Tem 20 anos que eu estou aqui na França, eu vim para fazer o meu mestrado e para trabalhar com a Marie-Christine Lasnick, que eu faço ainda hoje. Mas, bom, eu acho que meu currículo não é o interessante. O que é importante, porque é que eu decidi, que vocês só me viram até hoje em uma live, porque eu não sou muito fã de lives, mas adoro fazer vídeos. E as pessoas sempre me mandam perguntas, e nos cursos que eu dou, as pessoas também me pedem mais perguntas. Ah, será que você podia responder isso? Eu falei, gente, talvez podíamos, com algumas colegas, ah, fazer uma live onde as pessoas que estão assistindo perguntassem alguma coisa. Então, não é uma coisa que a gente vem falar e eu vou bater papo com a Larissa e todo mundo fica ouvindo. Não, a gente queria, né, eu e a Larissa, sobretudo, que vocês mandassem as perguntas, o Luiz vai fazer toda essa coordenação e a gente vai discutindo, talvez conseguir passar um pouco do que a gente aprendeu. E aí, ontem à noite, eu já estava mais sem dormir, e aí eu mando uma mensagenzinha para Mariane Cordeiro, que está aqui, que é brasileira e que ensina na Universidade de Londres e que é uma grande especialista do bebê, mas pela visão clariana. Ela trabalhou na Tavos Clinic. E aí eu falei, Mariane, vem dar uma canja aqui para a gente também. E aí ela topou. Então, assim, eu estou super feliz, nós seremos três. Talvez a Cristina Rocha também, que morou aqui na França. E não sei se está aí a Mônica Peruzzi, disse que ia tentar aparecer, mas não garantia nada. Então, eu passo a palavra para você, Larissa. Boa tarde a todos, ainda é boa tarde no Brasil, né? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Larissa Ornelas. Queria, assim, agradecer a Lia, né, pelo convite de ter me contactado para fazer esse momento, assim, de conversa, né? E quero dizer para vocês que o meu percurso, né, como psicóloga, psicanalista, atualmente professora da Universidade do Estado da Bahia e da pós-graduação em Educação em Contemporaneidade, eu tive também um percurso longo na França de 15 anos, onde aqui eu fiz meu mestrado, meu doutorado na área da psicopatologia fundamental e psicanálise e um pós-doutorado em 2018 na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, mas trazendo um pouco a pesquisa para a questão do laço primordial mãe-bebê e estudos transculturais. Então, no pós-doutorado, eu quis assim trazer um pouco a relação mãe-bebê para as comunidades indígenas brasileiras, numa tentativa de resgate das nossas culturas, dos nossos povos originários, atrelando um pouco tudo que a gente discute, né, na clínica da primeiríssima e primeira infância, a questão das nossas raízes, dos nossos ritos, né, de passagem, das nossas culturas afrodescendentes, indígenas, né? E tive a oportunidade de conhecer Lia também nesse contexto. Acho que a pandemia ela trouxe assim uma perspectiva interessante da extraterritorialidade, no sentido de que a gente pôde assim, né, alargar os nossos horizontes. O Luiz também me contactou nesse contexto em janeiro, né, quando ele me falou assim, Larissa, eu trabalhei 8 anos como acompanhante terapêutico de uma criança autista numa escola e eu não sabia que tinha um movimento tão profícuo da psicanálise e educação no Larissa, ninguém pode estar lhe ouvindo. Você está sem som. Vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo sim, Larissa. Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo sim. Ah, tá. Eu achei que o meu microfone está ligado. Talvez... Não, tá certo, Lara. Tá ok? Estão me ouvindo? Ok? Tá.
Então, gente, eu tive a oportunidade de conhecer a Lia, né, e o Luiz, falando para vocês que não sabia desse movimento da psicanálise da educação, que é forte no Brasil. Seu amigo aí. A gente tem nomes importantes, como a Cristina Kupfer, né, da USP, a gente tem o Alfredo Jerusalinski também, que muito trabalhou no campo da educação também, a gente pouco fala dessa vertente, mas ele também trabalhou muito no campo da educação. A gente tem o Rinaldo Voltolini, da USP, né? Tem o Marcelo Ricardo Pereira, então tem um movimento muito forte, e na Universidade do Estado da Bahia nós temos a professora Maria de Lourdes Ornelas e eu também, que temos trazido essa questão do diálogo da psicanálise e da educação, mais particularmente no meu grupo Bessarte, a questão da primeira infância, né? Como é que os bebês são acolhidos nas creches. E nesse curso que o Luiz me convidou, em janeiro desse ano, nós discutimos bastante isso, né? O modelo da Escola Experimental de Bonneuil, aqui na França, fundado por Maud Manoni, né, na década de 60, né, que ainda tem um trabalho muito interessante. A gente sempre traz assim alguns alunos para visitar aqui a escola, né? E a Lia, que eu tive assim o prazer de também conhecer nesse contexto, e a gente se encontrou aqui na França. Agora estamos aqui, né, Lia, nos encontrando. Não podemos nos encontrar pessoalmente hoje, mas trocamos algumas figurinhas. Amanhã estaremos juntas aqui, e foi com muito prazer assim que eu tive também essa oportunidade de encontrar com a Lia e perceber assim uma formação discursiva tão interessante em Lia, né? Porque eu vejo que ela traz, né, uma experiência clínica muito profícua com a clínica dos bebês, dos pais e dos bebês, né? A gente formou aí um grupo para estudar o livro da Marie Couvert, La Clinique Pulsionale do Bebê, que já foi traduzido, né, pelo Langage, a clínica pulsional do bebê, e a gente foi afunilando, né, nossas trocas. E eu disse sempre para ela: Lia, você precisa aparecer e precisa dar testemunho desse seu saber fazer, né? Porque a clínica, é pela clínica que a gente constrói a teoria, né? Então a gente teve assim esse encontro e teve assim uma empatia imediata, né? Pela forma sensível, pela forma quase que lúdica, né? Como Lia opera no trabalho dela como analista de crianças, de bebês. E assim, eu acho que a gente tem aí um belo caminho, né, Lia, juntas aí nessa promessa desse diálogo, né? E quando ela me propôs essa live assim, junto com o Luiz hoje, em torno desse tema, né? Eu achei que eu poderia também trazer contribuições, e assim, a proposta é que vocês perguntem, né? Que seria assim, uma roda de conversa, não sei como é que a gente poderia chamar, uma mesa redonda, que seja uma live mais animada, né? Por essa via, da que vocês possam tomar a palavra também. Isso. Mariana, fala um pouquinho só de você aí, vai. Ok, eu estou me sentindo um pouquinho assim, convidada, né, nessa conversa com duas pessoas super especiais, que são a Lia e a Larissa. Inclusive, é muito interessante, a gente pensa nessa coisa do global, enfim, e eu e a Larissa, a gente estava conversando agora um pouquinho antes de vocês entrarem, que no último congresso do Langage, na verdade, quando eu trouxe um trabalho para a conferência, a Larissa era a coordenadora da mesa, e como que as distâncias se reduzem, né? E como nesses últimos meses a gente reduziu praticamente a zero a distância, e como a gente pode ter uma conversa hoje, eu aqui em Londres, a Larissa e a Lia na França, e vocês no Brasil, e talvez outros colegas em outros lugares, e como que isso é interessante. Bem, eu sou a Mariane Cordeiro, eu sou psicóloga, formada pela Federal do Espírito Santo, e fiz a minha formação em psicanálise aqui na Tavistock Clinic, em Londres,
numa linha um pouco diferente do que, claro, as meninas seguem, mas eu falo normalmente que eu sou um blended model, ou seja, uma mistura, porque até então, durante a minha vida acadêmica, a psicanálise lacaniana sempre foi muito, muito forte no Espírito Santo, né? E, na verdade, a psicanálise inglesa é praticamente inexistente, eu ousaria dizer, de São Paulo para cima no Brasil. Então, essa minha busca, enfim, por saber mais sobre o bebê, eu acabei aqui, e hoje eu trabalho como psicoterapeuta de pais e bebês numa grande UTI aqui de Londres, na verdade uma das maiores UTIs neonatais aqui. Também sou professora do mestrado de psicoterapia de crianças e adolescentes da Middlesex University, e na verdade, entrei em contato com a Lia, né, por conta do nosso lockdown e por conta de reduzir essas distâncias, na verdade. Desde então, desde o ano passado, a gente tem conversado bastante sobre as diferenças, inclusive, de abordagem e de como a gente pensa no atendimento do bebê, tanto aqui no Reino Unido, quanto na França, enfim, na mainland Europe, que a gente chama em geral. Bom, então, assim, Luiz, eu vou tentar abrir aqui o chat, pronto. Então, a gente está agora... eu queria fazer o seguinte, eu queria propor para vocês, eu queria mostrar uma animação pequenininha, certo? E para dar, assim, tipo um mote das nossas discussões, tá bom? Luiz, eu posso dividir a tela? Pode sim, Lia. Ok. Não, aqui está dizendo que não. Espera aí. Só um instante. Luiz, tu sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um story direto, porque o povo está me mandando um monte de mensagem dizendo que já lotou. Então, a gente está passando ao mesmo tempo no Instagram. Mas eu tô aceitando aqui quem está pedindo para entrar. Mas eles estão dizendo que não estão conseguindo, que já tem 100 pessoas, não sei por quê. Então, bom, estamos no Instagram também. Então, vamos lá. Ok. Só permitir Não, aqui não tá, para... eles não estão deixando. Aqui não está aceitando. Oi, ó, é o seguinte, Pronto, Luiz, pronto. ó, essa mensagem veio para mim, eu tentei de novo e consegui. É só a pessoa tentar de novo que consegue. Ok, vamos Não lá. pode desistir. Não pode desistir. Então, vamos lá. Então, eu queria dar que vocês vissem essa animação e a gente discute depois. Deixa eu voltar aqui só para o... ai, gente, só um segundo. Up. Aqui, ela vai parar aqui e eu vou dar pronto. Então, o que é que a gente está mostrando aqui nessa animação? É que esses dois casais lá em cima, né? Eles foram tendo filhos e os filhos foram tendo os outros filhos. Então, o meu intuito, porque foi eu pedir para uma pessoa fazer essa animação, é que a gente possa falar um pouco quando os bebês vêm para a consulta, quando os pais ou no caso de um abrigo, como é que eu diria, que
o bebê está fazendo algum sintoma e ele é trazido então para a consulta, uma das coisas principais que a gente vai encontrar é essa questão do transgeracional, né? Cada vez que um bebê aparece para um casal, que seja um casal heterossexual ou casal homoparental, o que é que a gente vai ter? Esse bebê vai, ao nascimento dele, na chegada dele, ele vai fazer com que essas pessoas que colocaram ele no mundo ou que adotaram, elas mudem a posição delas. Ou seja, era um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, e que de repente vão assumir outro papel, que é o papel da maternidade e da paternidade. O que acontece? Quando esse primeiro bebê chega, ele transforma esse homem e essa mulher, ou esses homens e essas mulheres em pais. E automaticamente, os pais dessas duas pessoas se transformam em avós. Estava contando com a Larissa, eles foram, foi dormir e acordou, foi dormir mãe e acordou avó. Então, tudo isso, cada vez que tem a chegada de um bebê, toda essa árvore genealógica, ela muda. E todo mundo vai ter que procurar um novo espaço, um novo lugar e, consequentemente, se ressubjetivizar. A posição que nós vamos ter sendo filhos não é a mesma que nós vamos ter a posição subjetiva enquanto pais e enquanto netos. De baixo para cima e de cima para baixo, tudo vai ter que reachar, procurar de novo um lugar. E essa questão do transgeracional é o que a gente mais encontra na clínica com bebês. E são essas dificuldades. É um momento ou outro que houve um entrave. E é nesse entrave que a gente vai vendo pela questão pulsional do bebê, no que ele vai insistir em trazer enquanto sintoma, que a gente vai ver onde é que aconteceu esse entrave. Então, da minha parte é isso, Larissa. A gente e Mariane, vocês querem comentar um pouco? Então, Lia, quando você traz essa questão desse seu pequeno videozinho, né, e traz a questão do transgeracional, eu acho bem interessante porque, assim, mesmo na clínica transcultural, eu tive essa oportunidade aqui de trabalhar 15 anos num serviço de pedopsiquiatria, num departamento aqui da França que é considerado bastante de uma população de grande vulnerabilidade, né? Muitos imigrantes de várias origens, a gente percebe, né, muitas vezes nos contextos, por exemplo, para situar clinicamente, né, isso que Lia traz, famílias que vivenciaram situações de refúgio político, de imigrações forçadas por contextos de guerras, né, por questões de penúrias as mais diversas, né, no campo social, que vieram para a França, né? A França se constitui como um país social-democrata que até aqui as pessoas brincam, é a grande mamute, o grande mamute que abarca, né, os filhos e os exilados. Tem um problema da Síria aí recentemente, né, também que a gente vê. Então, o tema do exílio se constitui como coração, né, hoje, de uma grande questão que é discutida aqui em todos os campos das ciências sociais, da psicologia, a clínica do exílio. Então, eu vejo, por exemplo, nessa experiência clínica, né, famílias que tiveram essa imigração forçada, onde os pais chegaram na França de outras origens e houve algo aí de um corte identitário com os seus países de origem e algo que não pôde ser transmitido no campo simbólico a esses filhos nascidos em território francês. Então, volta e meia, nós nos defrontamos nessa experiência clínica aqui, né, com famílias
onde essas raízes foram cortadas porque a escolha deliberada de deixar seus países de origem, né, ela não se deu de uma maneira espontânea, foi uma imigração forçada. Então, essas crianças nascidas aqui, né, algo se cortou dessa árvore genealógica, dessa transgeracionalidade que não pôde ser, vamos dizer, integrada. Então, a gente vê toda uma geração, a gente não está fazendo uma relação de causa e efeito, de dizer que todas as famílias de imigrantes necessariamente engendrariam nesses filhos nascidos na outra pátria, né, que vamos dizer, abarcou esses imigrantes transtornos diversos, mas, por exemplo, um percentual muito grande de crianças autistas, né, que eu atendi junto com colegas, porque aqui a gente trabalha nas equipes transdisciplinares, né, com fonoaudiólogos, psicomotricistas. Essa clínica transdisciplinar ela existe desde que a pedopsiquiatria existe, né, de uma maneira muito forte. Lia deve viver isso também no CMPP que ela trabalha, o CMP. Então, a gente via assim, o autismo instalado porque algo parece que foi cortado na ordem dessa transmissão transgeracional, né, de algo que não pôde ser transmitido a essa criança. Então, é um dos contextos, né? A gente sabe que hoje as causalidades do autismo são as mais diversas, a gente considera um transtorno do neurodesenvolvimento de causalidade múltipla, mas esse fator, né, onde o transgeracional ele entra aí de uma maneira muito, como é que eu diria assim, fundante, a gente vê de fato um corte. Inclusive, a própria Marie-Christine Lasnik, não sei se vocês conhecem, naquele livro dela, Rumo à Fala, ela traz assim 3 situações clínicas, o caso Murad, o caso Halil e o caso Louise. Eles são casos muito interessantes, eu costumo trabalhar com meus alunos em psicopatologia infanto-juvenil, justamente que são casos que mostram um pouco essa realidade, né, de como que o autismo se instalou quando houve esse corte na transmissão, né, uma espécie de precarização simbólica, né, essa família se viu num vazio simbólico, uma espécie de presença física, mas de ausência psíquica, onde nada poderia ser transmitido de fato para essas crianças. Então, a gente tinha que fazer apelo, né, a todo o Estado francês de direito, né, a instituição escola, como suporte aí de algo que pudesse sustentar uma via simbólica para essas crianças, né? As famílias de acolhimento também, que é uma outra realidade aqui na França muito interessante. Então, eu acho que é uma realidade específica daqui, mas que a gente pode trazer também para o Brasil, né, com todas as questões de vulnerabilidade, né, que a gente vê hoje na infância, né? Eu estava discutindo com uma paciente que é pediatra, que trabalha em São Paulo, e ela me dizendo: Larissa, eu sou uma médica que me sinto um pouco extraterrestre, porque eu passo muito tempo nas consultas, trabalho na rede pública, mas me sinto sozinha, né? Tenho trabalhado na periferia de São Paulo, hoje ela mora em São Paulo, e eu vejo que não há ainda, né? Por mais que a gente tente batalhar aí, né? A gente tem o RIEP agora Brasil, a gente tem o IRD, que é um instrumento de referência de desenvolvimento infantil, que faz parte hoje da caderneta da criança brasileira, né? Uma pesquisa multicêntrica de origem psicanalítica com Cristina Kupf, Alfredo Jerusalinski, né? De orientação psicanalítica, a gente batalha por essa causa, mas a gente está ainda longe de conseguir, né, o que eu percebo, ainda essa realidade da necessidade de um trabalho transdisciplinar, de fato, na nossa rede pública, com as nossas crianças, né? Então, essa médica me dizendo, minha paciente, que ela se sente muito só nessa causa
e que no contexto da pandemia foi muito, muito atroz, ela perceber assim, mães, né, muitas vezes que se contaminaram de Covid, que morriam, né, de Covid e já deixavam seus filhos órfãos quando do parto, ou bebê que já nascia infectado, quer dizer, para mais além de todas as dificuldades que já são nossas, que a gente sabe, a gente viu mais esse agravante no contexto da pandemia no Brasil, né, e como que né, esse dado de real, ele também provoca, né, muitas vezes, cortes, né, mutilantes. Eu me lembro agora de um capítulo da Marie Christine, que ela vai falar de cortes estruturantes, cortes mutilantes, como algo do real que se interpõe e que muitas vezes vai impedir, né, de que uma transmissão simbólica efetivamente se opere aí, né, no que a gente pode constituir como alteridade para a criança, na passagem de ínfase a sujeito. Então, eu faria aí essa provocação, né? Primeiro, em eco aí a fala de Lia, que traz o transgeracional, trazendo um pouco para a clínica de alta vulnerabilidade, para a dimensão do público também, né, que é um pouco nossa realidade brasileira, e aqui na França, porque também trabalhei no serviço público e acredito, né, continuo apostando aí na nossa rede pública e no nosso sistema único de saúde, que é muito revolucionário, né? Mas que precisa realmente de ser sustentado, né? De que a gente batalhe para que ele continue existindo aí, malgrado as forças, né? Vamos dizer, instaladas horas no nosso contexto brasileiro, né? As forças perversas, vamos dizer, instaladas no nosso contexto brasileiro. Mariane? Bom, eu acho que assim, boa parte da clínica da psicanálise inglesa é literalmente baseada no trauma transgeracional. Nós temos Freud, não é, imigrando como exilado na Segunda Guerra Mundial de volta para a Inglaterra, não de volta, para a Inglaterra, nesse caso. Nós temos a Klein, que também é judia, que vem à Inglaterra como exilada. Nós temos tanto o Bion quanto o Bowlby, que escrevem a sua teoria após vivenciarem os traumas de guerra, ambos trabalhando como médicos no fronte de guerra, não é mesmo? Então, assim, a clínica psicanalítica do bebê aqui na Inglaterra, ela é muito baseada no trauma transgeracional. Inclusive, a Anna Freud, não é, liderou por muitos e muitos anos, junto com a parceira dela, as nurseries de guerra, do pós-guerra, na verdade, acolhendo bebês órfãos diretamente dessas famílias judias. E a gente ainda tem o Kindertransport, que foi o transporte de crianças judias de vários países europeus, como a Tchecoslováquia na época, a própria Alemanha, dentre outros, vindos para a Inglaterra de forma a salvar essas crianças, muitas vezes já órfãs por conta dos campos de concentração, e que foram, vamos dizer assim, inseridas na cultura inglesa por conta dessa coisa do transporte no pós-guerra. E tivemos a Blitz ainda, que foi o transporte das crianças inglesas para o interior da Inglaterra para serem acolhidas por famílias inglesas no interior, para serem protegidas do bombardeio que Londres, né, que provavelmente vocês se lembram das aulas de história, foi completamente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Então, todos os teóricos desse pós-guerra, que a gente chama, eles vão escrever a partir dessa vivência, desse trauma, que foi de uma geração, não é mesmo? E a questão da transgeracionalidade, inclusive da epigenética, que é muito estudada hoje, tanto aqui na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, veio justamente por conta do início de uma conexão com os distúrbios alimentares de crianças e adolescentes de uma segunda ou terceira geração de famílias judias, tanto aqui na Inglaterra
quanto nos Estados Unidos. Então, a gente via uma questão, e a gente, né, podemos acessar essas pesquisas hoje ainda, grandes pesquisas sendo mantidas por Oxford e Cambridge, por exemplo, em relação a distúrbios alimentares conectados com esses traumas transgeracionais e agora de quarta e quinta geração. Então, a vivência nossa realmente aqui é invariavelmente colocando a família como ponto central dessa sintomatologia do bebê. Então, é talvez um pouco diferente do que a gente vivencia no Brasil, e eu acho talvez um pouco mais próximo da França, que viveu os mesmos traumas de guerra, né, de uma forma muito paralela com o que aconteceu aqui, mas concordo que hoje não temos como pensar a psicanálise de bebês sem contabilizar o que vem dessas outras gerações aí. Acho que seria o nosso ponto. Gente, o que é que vocês gostariam de que a gente discutisse? Vocês têm perguntas? Luiz, tu consegue... Ups, eu fiz alguma coisa errada aqui. Tem uma questão já ali aqui no chat da Geis, que ela diz assim: essa questão transgeracional aparece muito na clínica. Quando existe uma questão de violência na família, isso passa de uma família para outra. E os pais têm dificuldade de exercer a sua função de serem pais, pelos traumas sofridos. Né? E a Cleide diz o seguinte, né? Assistimos isso da transgeracionalidade, da clínica da infância, principalmente no que se refere aos traumas, bem como dos segredos, silêncios que perpassam por gerações e que não sem efeitos, silêncio que faz barulho. A Renata diz o seguinte: gostaria de ouvir um pouco sobre os casos de aborto provocado em jovens mulheres como influenciadores diretos da relação que essas mães estabelecem com o primeiro filho, e enquanto esses bebês podem representar do sofrimento psíquico. Renato, você poderia fazer a pergunta? Fica melhor se você fizer a pergunta do que eu leio. Posso falar agora? Pode. Oi. Então, a pergunta é a seguinte: nesses casos em que jovens mães, jovens mulheres, na verdade, tiveram caso de aborto durante a juventude, o quanto isso influencia no caso futuro de nascimento de um primeiro bebê, principalmente quando esse episódio traumático na mulher é mantido em segredo, né? O quanto esse bebê vai apresentar de sofrimento psíquico e essa relação entre eles é influenciada. Olha, Lara, eu começo? Sim, Lia, pode. Então, Renata, né, que fez a pergunta. Renata, olha, quando a gente recebe um bebê, eu acho assim, existem várias maneiras de você aprender a clínica. Por onde você vai, quais são, somente teoricamente, onde é que você se situa, né? Que você vai sempre partir desse princípio. A gente tem que ver que, assim, pelo menos para nós lacanianos, o que é a clínica, né? A clínica é aquilo que vai acontecer, que você vai observar, que vem do seu paciente depois que você pontua alguma coisa. Isso é a clínica. É o que vai vir de lá para cá, naquilo que você pontuou, naquilo que você falou. E é com isso que você tem que trabalhar. Então, quando você vai estar recebendo uma família e que você vai começar as suas suposições do que pode estar acontecendo através do seu, como é que eu diria, da sua base teórica, por exemplo, para os lacanianos, a gente vai atrás da questão do significante, né? Talvez para os... não sei, Mariana, isso é com você, mas os kleinianos você vai falar um pouco, mas assim, o que é que em algum significante que é feito e que vem e ele se repete, na hora que esse significante se repete, que a gente vai achar, tipo assim, um fio onde a gente vai conseguir puxar para saber o que é que está dentro, mas a gente nunca sabe aonde é que ele está amarrado. Eu estou lembrando agora de uma situação que era um bebê
que estava com um problema de sono. Acho que de uns 3 anos para cá, eu acho que 70% da população dos meus pacientes são problema de sono. Pacientes do consultório, não os pacientes do hospital. E gêmeos, o menino não dormia, acordava 3, 4 vezes, acabava a noite dormindo com os pais. Eles já tinham feito tudo que a gente pode imaginar, já tinham ido em vários pediatras, pessoas que são especialistas do sono, levaram para o hospital, para o especialista do sono, nada. Daí eles vieram me ver e perguntei a história, uma gravidez mais ou menos normal, mesmo se tivessem sido gêmeos, prematuros, 35 semanas, a gente já sabe que com a prematuridade existe alguma coisa, começa assim, para começar a refletir, a gente já sabe que tem uma bela ferida narcísica ali nos pais, mas isso parecia uma coisa meio, como é que se diz, que já tinha sido falado, acho que a psicóloga do hospital já tinha conversado com os pais, então a mãe disse, olha, eu já conversei com meus filhos sobre a prematuridade, sobre o parto, sobre os primeiros dias que foi complicada a amamentação, tudo isso já foi dito. E o menino nada de dormir. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que foi que eu não ouvi? A minha pergunta para mim foi o que foi que eu não ouvi dessa história? Porque ela está aí. A gente sabe que a transferência, a contra-transferência, né, Larissa, é sempre do lado do analista. Quando eu tenho algum nó no análise, a gente tem que se perguntar, não é o que é que o paciente não consegue dizer, é o que é que a gente não está conseguindo ouvir. E aí depende também da nossa própria análise, né? E aí, a mãe veio com o menino, e eu olhava, o menino corria para todo canto dentro do consultório, eu já não sabia mais o que fazer, ele derrubou todos os brinquedos, destruiu tudo e olhava para a mãe. E a mãe diz, olha, quando ele fica assim, me dá um desespero, a vontade que eu tenho é de pegar ele pelo braço e levantar assim, e chacoalhar ele, porque eu não aguento mais. E de noite ele não dorme. E eu dizendo, meu Deus, a gente poderia até dizer que era uma hiperatividade dessa criança, porque ela já tinha um ano e 2 meses. E aí eu peço para o pai vir, porque a mãe estava muito cansada, e o pai vem para o atendimento. E aí eu começo a conversar, e ele disse assim, olha, a senhora podia dizer o que é que eu faço para essa criança dormir? E a gente sabe, eu estava conversando com a Mônica, não sei se a Mônica está aí, que quando um paciente pergunta para você uma solução, muito dos pais que me perguntam, dizem, o que é que eu faço? Me dê aí uma fórmula, né? Para fazer meu filho, meu bebê dormir. Quando alguém pede uma fórmula, é a melhor maneira de evitar de falar de si. E aí você sabe que é ali que você vai ter que insistir em não dar a fórmula, porque não é a fórmula que ele quer ouvir, de qualquer maneira. E de qualquer maneira, se você der, não vai dar certo. Pode até ser que o menino durma 2 dias, mas depois volta tudo de novo. E aí eu fiquei perguntando para o pai, porque assim, a experiência do parto, da gravidez, do parto e do puerpério de uma mulher não é a mesma da do homem. Mas elas são extremamente complementares. E aí quando eu perguntei para o pai, ele contou mais ou menos a mesma história. E quando o menino começou a brincar, ele começou a jogar tudo para cima. E ele tinha, desde a primeira sessão, ele vinha e levantava a blusa para me ver a barriguinha. E eu dizia, o que essa criança... Eu dizia, o que você quer? O que tem nessa barriga? O que tem que você quer mostrar para todo mundo? E aí a mãe e o pai tinham me dito, olha, onde a gente chega, ele levanta a blusa e mostra a barriga. Quer dizer, aí já é algo do pulsional que vem insistir em se mostrar como repetição, querendo dizer alguma coisa. Então, é para a gente fazer a leitura. E aí, estamos lá na sessão com o pai, e aí o pai me conta o seguinte, é que, voltando a falar da gravidez e tudo, e aí o pai fala assim, aconteceu uma coisa que a minha mulher ficou muito chateada, é que a nora dela, há 1 ano atrás, perdeu um bebê na hora do nascimento, algumas horas antes de nascer. E ela ficou, acho que talvez mais tocada do que a própria mãe do bebê, o casal. Aí eu não sabia desse dado, né? E aí, o que aconteceu?
a gente começou a falar e ele disse, realmente ela ficou muito mal. Mas eu acho que não foi isso. Quando o pai disse assim, eu não acho que é isso que está dando o problema de sono com o meu filho. Eu disse, bom, não preciso mais dizer nada, né? Quando a gente começa uma frase pela negativa, a gente já sabe que tem coisa ali dentro, né? E aí, o que esse menino fez? Ele correu, foi pegar uma almofada, virou a almofada, pegou o zíper da almofada e abriu assim. E fechou. E abriu. Aí foi pegar um lápis, uma caneta e botou dentro da almofada e quis fechar de novo. E aí eu fui conversar com ele, dizendo que aquilo ali poderia ser, olha aqui, papai, a barriga da mamãe, como é que fizeram? Abriram, e aí tinha um bebê e saiu, e o outro que queria entrar, e aí ele queria, eu tirava junto com ele, e ele queria colocar de novo. Aí eu disse, olha, depois que a gente saiu, a gente pode morrer de vontade, mas não dá para voltar. Isso a gente vai ter que aguentar. E aí ele olhou assim para mim e disse assim, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Isso na brincadeira, né? E aí ele pegou, tirou o lapisinho e jogou longe. E aí fez assim, a cara de tristeza. E aí foi que eu disse para o pai, olha, o que está acontecendo com seu filho é que ele ouviu essa história também, mas essa história não foi falada. E ele disse assim, mas ele era muito pequeno, ele não entendia nada. A gente tem que explicar para os pais nessa hora que bebê não entende a gramática, mas ele entende a melodia. Ele entende a emoção que passou ali naquelas frases do tipo, eu vou já te dar a tua mamadeira, e o choro da mãe vem aqui. Então não é a mesma frase, eu já vou te dar a tua mamadeira. Eu já vou te dar a tua mamadeira. Então o bebê não entende que existe uma emoção que ele não encontra às vezes no rosto e que ele não ouviu nada sobre aquilo, mas ele sente. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, e eu disse, a gente vai ter que falar ainda mais várias vezes para ele poder entender o que é que aconteceu. Pois, gente, parece essas coisas da Françoise Doutor. 3 dias depois, o pai me escreve, disse, ele está fazendo todas as noites. Então, essa coisa que não era, assim, da família, eu diria assim, não era da mãe, né? Era da nora dela. Então, esses momentos importantes da vida familiar, eles têm uma incidência naquilo que vai vir depois, na descendência, né? Porque que aconteceu ali? Teve um bebê que morreu. Um bebê que foi tirado na hora do nascimento, que já nasceu, mas assim, ele estava vivo 2 horas antes de nascer. Ninguém sabe por que o coração do bebê parou. Então, tinha essa história. E, olha, eu não sei o que é que você acha, Larissa e Mariane, mas, assim, eu estou começando a contabilizar, olhando para os casos mais antigos, mas, assim, 75% dos meus casos de problema de sono tem um esqueleto no armário. Né? Tem sempre um esqueleto no armário. A questão do luto, né? Do luto não feito, do luto não dito. E é interessante ler você falar sobre isso, porque eu, sem querer, entrei numa live de uma psicóloga falando sobre o sono do bebê. E ela disse assim, olha, o problema do sono do seu filho, do seu bebê, é seu. A culpa é sua. Ela está falando disso. Entre no meu curso, que tal módulo você vai conseguir entender por que seu bebê não dorme. Se ele não está dormindo, a culpa é sua. Então, assim, era aquela coisa de entre no meu curso, que tal módulo você vai ter a resolução. Né? E aí é interessante você falar que problemas de sono, na maioria na sua clínica, da sua experiência, tem esse tal esqueleto do armário e não essa coisa do a culpa é da mãe, né? Como essa psicóloga colocava. Jesus, deve ter um módulo Freud, Lacan, para... E talvez o módulo onde está a minha própria análise, né? Para você vender uma coisa assim, eu acho. Mas ela não era Ousaria psicanalista, dizer. não. Ela não era psicanalista, não. Mesmo terapia, eu ousaria dizer nesse caso. Não é? Porque eu acho que é de uma culpabilização muito grotesca, assim, da mãe. E é muito interessante, Li, o que você traz em relação a essa questão dos fantasmas, né? Porque a Freiberg, a Selma Freiberg, que ela ainda é muito pouco conhecida no Brasil,
e ela tem um texto traduzido como Os Fantasmas no Quarto do Bebê. Ela é uma psicanalista que veio, na verdade, ela veio de um background inicial de assistente social, e ela veio fazer a formação dela em psicanálise na Tavistock também, e ela trabalha essa questão da metáfora dos fantasmas no quarto do bebê, que é um pouco dessa aí dos esqueletos no armário, é muito similar, assim, de que toda a história desse bebê que está aqui conosco no real, no aqui e agora, vai trazer essas várias gerações aí de histórias não contadas. Alguém menciona sobre os segredos da família, né? Um pouco relacionado com isso também, desses segredos, esses não ditos. O que é muito interessante é que, independente se a gente está falando da psicanálise francesa ou da psicanálise da escola inglesa, tem coisas que a gente, na verdade, só muda o nome, né? Porque, em sua essência, nós estamos falando da mesma coisa. Então, quando a Freiberg ela traz essa questão do fantasma no quarto do bebê, ela direciona justamente esse conceito para trabalhar a relação entre a infância desses próprios pais, ou funções, ou de quem ocupa esse lugar. Eu acho que é muito importante a gente talvez separar um pouco da questão da parentalidade biológica, né, de quem assume essa função de se tornar pai e mãe, e como a vivência deles nesse passado de infância venha se reproduzir nesse lugar de se tornar pai e mãe, que você falou um pouco mais cedo, de mudar esse lugar de perspectiva, né? De se tornar pai e mãe, de se tornar avó e avô, e o quanto, em termos de demanda psíquica, isso é demandante para essa nova família em formação. Eu acho que também é muito importante pensar nesse aí seu caso, e que a gente vê demais aqui, e eu acho que também se relaciona com o que a Larissa estuda, que é a questão da imigração, é a conexão do que foi deixado para trás, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que eu vou para um novo país, e, por exemplo, eu, na UTI neonatal aqui, 95% da minha população é de imigrantes ou de segunda gerações, já nascidas aqui na Inglaterra, então, normalmente com o inglês como segunda língua, o que tem uma certa aproximação, mas ao mesmo tempo é o que a gente chama de drift apart, que afasta as pessoas também, porque só na Grande Londres a gente tem quase 200 línguas faladas, além do inglês. Então, é uma questão cultural aí, e de fantasmas que vêm de todos os lugares do mundo, né? Vem de várias histórias. Por exemplo, você trouxe essa questão clínica desse bebê que não dorme. Eu tive há pouco tempo na UTI uma mãe que foi sobrevivente da guerra de Kosovo, que se casou com um inglês, na verdade um escocês, e vieram fazer a vida deles aqui em Londres, enfim, e eles tiveram 2 bebês, na verdade foram gêmeos, por inseminação artificial. Ela tinha uma dificuldade muito grande de conceber, na verdade não era nem de conceber, mas era de manter esses bebês no útero. E aí, quando esses bebês nascem extremamente prematuros, com 22 semanas de gestação, e aqui no Reino Unido a gente tem essa questão da reanimação do bebê prematuro a partir das 22 semanas, um dos bebês tinha síndrome de Down, e o outro aparentemente não tinha nenhuma síndrome. Então, a gente vem a saber que essa mãe não conseguiu dizer para a família que estava grávida de 2. Ela traz para a família que só teve um bebê. O bebê com síndrome de Down morre na UTI por conta de uma complicação de má formação cardíaca, e não se fala sobre isso, não se fala sobre esse bebê que morre, e o que sobrevive carrega toda essa sintomatologia, todos esses fantasmas dessa família. Então, é um bebê que permanece conosco 6 meses na UTI neonatal. Ele é transferido de uma UTI de muito mais risco para a nossa, que é de risco secundário, na verdade. E aí foi quando as coisas começaram a se desdobrar, e a gente consegue entender por que esse bebê não consegue sair do oxigênio, tem uma dependência muito grande da máquina, do barulho da máquina, e a gente pensa aí nas defesas de segunda pele, que a Diana Williams trabalha bastante, em relação à necessidade desse bebê ter um objeto que é externo para manter a vida, não é real, no sentido maiúsculo lacaniano da palavra aí, e como
intervenções, elas necessitam de uma leitura entre linhas em relação à abordagem da metáfora aí dessa história desse bebê. Acho que a Larissa pode trazer um pouquinho mais para a gente em relação a essa história. Sim, estou tendo assim um prazer grande de escutar a Lia e Mariane. Eu acho que a gente, meio sem nem prever tanto, a gente está se concatenando, né? E o que eu consigo escutar do que vocês disseram e das perguntas que eu estou lendo aqui, os comentários no chat, é que quando a gente traz essa dimensão do transgeracional, a gente fala também da clínica do traumatismo, né? A questão do significante trauma vem aí, e aí eu me recordo de uma passagem do Seminário da Angústia, que Lacan vai fazer um jogo de palavras entre traumatismo e true, né? Fazendo um jogo de palavras entre o true, do buraco, e o trau, né? Ou seja, é o que faz buraco, ou seja, alguma coisa que ficou esburacado ali, que não cortou a cadeia significante e não pôde ser elaborado. Então, em se tratando da clínica da imigração, da clínica do exílio, né, da população de alta vulnerabilidade, desses casos que Lia traz, da insônia, né, sintomática nos bebês, né, em todas as questões dos transtornos do espectro autístico oriundos desse corte no transgeracional, né, eu me recordo também de um caso que eu atendi de uma criança adotada, aí a gente vem para a questão dos orfanatos, que foi por onde Françoise Doutor começou todo o trabalho dela, né, com as pouponnières, aqui na França, né, algo que a questão da situação da Romênia, né, ou seja, a quantidade de crianças romenas que desenvolveram a síndrome do hospitalismo, autismo, pelas questões, né, históricas de serem colocadas em asilos precocemente, ou seja, é algo que foi muito precocemente curto-circuitado, né? E como Mariane bem colocou, que não pôde haver aí a constituição de uma metáfora, né? Como se tivesse ficado ali algo enclavado, né? Algo que fez buraco e não pôde se perpetuar numa cadeia simbólica. Eu me lembrei de uma situação de uma criança adotada que eu atendi no consultório, e assim, veja que assim, numa situação bem clássica, assim como essa que li atrás dos bebês com insônia, né, essa população significativa de bebês com o sintoma da insônia crônica, essa criança ela não conseguia entrar na leitura, não conseguia ler. E depois de muitos atendimentos, né, a gente descobre que essa mãe que adota, né, a mãe que passa a ser a mãe dele, ela não tinha conseguido fazer o luto de um bebê, né, um bebê que ela teve e que nasceu com a síndrome raríssima, que revela que ela não poderia ter mais outros bebês, que era um problema de consanguinidade, que ela não poderia, síndrome de Edward, e aí ela opta por uma adoção. E, na verdade, gente, ela não tinha conseguido fazer o luto desse bebê que ela perdeu. Então, essa criança que se tornou meu paciente, ele não teve lugar, né, no desejo dessa mãe, porque o espaço estava ocupado. E quando Lia traz essa metáfora aí do esqueleto no armário, eu me lembrei, me veio imediatamente, eu fazendo uma supervisão até com Alfredo na época sobre esse caso, ele me, automaticamente escutando, ele disse assim, eu me lembro de uma situação, né, escutando na supervisão o caso, de uma situação onde, assim, pelo viés da transferência, da contra-transferência, ele fala de um caso dele, né? Eu vivi uma mesma situação similar, Larissa, eu pedi autorização, olha que coisa incrível, ele pediu autorização à família para ir até a casa dessa família, era um paciente antigo, que ele já tinha, né, uma transferência bem estabelecida, porque eu tinha a impressão
que de fato tinha um mausoléu nessa casa, que tinha alguma coisa ali que não tinha sido desmontada e que a criança que veio depois não teve lugar simbólico. Efetivamente, ele chegou lá, era uma espécie de altarzinho que essa mãe tinha montado para essa criança anterior perdida, e ele pediu autorização para que esse altar fosse desfeito pouco a pouco, e aí ele foi ajudando essa mãe a novamente liberar o espaço na sua subjetividade, no seu psiquismo, para que essa criança posterior, né, tivesse um lugar simbólico. Então, eu fico pensando, né, em todas essas situações, quando Mariane traz que os próprios autores aí que a gente estuda, Freud, Melanie Klein, né, Mariane, que teve assim uma história de luto na família, né? Às vezes a gente até comenta assim, será que essa história de objeto bom e objeto mau em Melanie Klein não tem a ver com tantos lutos, né? Porque a gente sabe que na clínica da melancolia, a sombra do objeto perdido recai sobre o eu e não se consegue fazer o luto do objeto perdido, esse objeto fica introjetado, né, no eu, e aí não há possibilidade de se descolar desse objeto. Então, assim, quando você traz essa problemática do exílio, né, isso me evocou muito, assim, sua fala, nos próprios autores, né, que nos pautam das nossas práticas, ou seja, será que talvez também pelo lugar da alteridade, quando a gente se coloca altera alguma coisa, né? Ou seja, no lugar de uma alteridade, a gente consegue se extrair, né, da cena e revisitar essa cena de uma outra forma. Por isso que nós, analistas, nessa clínica do traumatismo, do que faz true, né, do que faz buraco, né, a gente se propõe muitas vezes, como Lia falou, né, a acolher uma família, o que Marie-Christine Laznick mostra aí em toda a história clínica dela, né, nos atendimentos com os bebês, né, dessa recomposição, de se emprestar, né, como terceiro aí na cena, né, da mãe, do bebê, do pai que vem ali, e ser um pouco essa passarela, né, ser um pouco essa ponte que permitiria, sim, renarcissizar uma mãe, ou que ela se reaproprie de um lugar que ficou ali, vamos dizer assim, curto-circuitado por uma vivência traumática que não pôde ser elaborada, né? Então, eu me lembro também de algo que ela diz num dado momento, que quando a gente está atendendo, por exemplo, crianças autistas, muitas vezes são pais que já vêm tão assim cansados, né, dessa coisa da tentativa de comunicação, sobretudo quando são pequenos ainda, né? Que essa forma de a gente se endereçar aos pais das crianças autistas, as mães, muito anamnética, vamos dizer assim, fazendo muitas perguntas, como é de hábito a gente fazer nos protocolos anamnéticos, é um estilo meio culpabilizante, né? Porque fica parecendo que a gente está ali no lugar de alguém que está prescrutando algo que a gente tem que encontrar ali onde foi o furo, né? na constituição ali da dinâmica familiar que provocou a questão do autismo, que vai toda aquela história da mãe geladeira, né, que a gente sabe que já caiu por terra lá de Léo Kanner, de 53. E aí, o que é que acontece? É a gente se dispor, de fato, a ser um pouco essa passarela, de se ofertar um pouco como essa ponte, né, que vai poder renarcissizar, sobretudo nessa clínica do traumatismo, do exílio, que é o que a gente vê aqui, né, no serviço público, e também nessa clínica, eu vi aí algumas falas no chat, né, no contexto da pandemia, dos lutos, das crianças que vão ficando órfãs, desse dado de real aí que a gente tem, né, gente, a questão da morte que se presentifica, e como que a gente pode, vamos dizer, desde esse lugar terceiro de analista, subsidiar essas famílias a novamente fazer metáfora,
né? Sem falar, né? Sem falar em numa outra questão que Alfredo Jerusalém talvez vai trazer aí, está trazendo para a gente do declínio da função paterna, dos nomes dos pais que a gente tem aí dentro de uma sociedade neoliberal, né, onde a gente vê assim uma certa tendência à desautoridade, né? E aí a gente vê a problemática das mães solteiras, né? Da questão da precarização da função paterna, e que como que, desde o lugar, né, de analistas que trabalham também em instituição, a gente pode fazer, muitas vezes, da própria instituição, da escola, né, algum lugar simbólico para constituir alguma coisa dessa metáfora, né, Mariane, que ficou aí, vamos dizer, obturada, né, pela questão desse buraco, do que fez buraco, do que está no real, né, do que é da ordem do real, do que não pôde ser representado, do que ficou enclavado como segredo familiar, né, que a gente sabe que o quão desastroso é os segredos que são perpetuados aí, né, nos baús. E repetidos, né, Larissa? Sim. Repetidos. E em termos metafóricos, né? Exatamente. É muito interessante quando vocês trazem o truth do francês, porque quando eu escuto essa palavra no inglês, a gente vai para a via da verdade. O significante fonético vai para a verdade. E aí isso me reverbera em questão a verdade do sujeito, que é o buraco. Não é? Então é muito interessante estar nessa coisa do blended model, de ter tido uma formação bastante lacaniana até uma parte da minha vida e ter vindo e mergulhado na escola inglesa, porque você consegue fazer uma costura entre essas duas teorias, e a verdade nada mais é que o buraco no sujeito, não é? E isso realmente, quando a gente abre as portas do armário, abre as portas desse quarto do bebê, quanto que essas verdades elas se interpõem ao aqui e agora. Exato. Muito interessante. O que é interessante, né, Mariane, obrigada, Larissa, é de que maneira que esse sujeitinho desta tenra idade vem trazer, puxando, assim, parece assim, a imagem que ele tem é como se ele estivesse puxando toda a Arca de Noé, com todo mundo, né, aqui no braço, puxando para ver se alguém, que ele pode colocar isso em algum lugar, que tem alguém que escuta. Assim, uma das primeiras coisas que eu faço no atendimento é, na hora que os pais chegam, que a criança já começa assim, que ela sai do colo dos pais e da mãe e começa a procurar coisas dentro do consultório, eu agradeço a criança de ter trazido os pais para me ver. Porque é um trabalho de Hércules que eles fazem, né? De mostrar, de suportar o sintoma familiar, uma parte também que já é causado por ele, pela presença dele, né? Mas é ele que né? Então, a gente tem que reconhecer na hora de receber essas questões, de reconhecer o lugar de cada um, né? E acho que a gente estava conversando outro dia com o pessoal do Ninho do Bebê, quando a gente está nas primeiras entrevistas, descobrir para quem é esse atendimento, né? Às vezes é para o bebê, às vezes é para a mãe, às vezes é para o pai, às vezes é uma questão do casal, né? E às vezes é questão da... Eu já tive situações em que era a avó que acabou trazendo o bebê e dizer para mim, olha, eu queria conversar com a senhora. Aí eu disse, puxa, mas podia ter deixado na primeira geração, a sua filha vai fazer o seu neto trazer a senhora aqui. Ela disse, mas eu nunca tive a oportunidade de ver uma psicóloga. Então, assim, tem coisas muito interessantes, e eu queria responder uma pergunta que fizeram aí, do que é que eu achava sobre as questões, as marcas somáticas dessa questão dos cortes simbólicos, né? Olha, assim, hoje em dia, o meu trabalho, eu não consigo mais pensar sem a questão somática, né? Com o bebê. Com a criança também, eu diria, mas sobretudo o bebê. O Boulanger fala muito que a gente nasce com um organismo
e que precisa virar corpo. Mas isso só se faz com que eles denominam ele, sobretudo, o nicho ecológico. Eu acho tão engraçado, porque assim, a gente vai encontrar em quase todas as teorias, mais ou menos o mesmo conceito, né? Dito de outra maneira. O que é o nicho ecológico? São as pessoas que estão em torno do bebê. Uhum. E fazem, que vão realmente dar sustentação para o nascimento do aparelho psíquico do bebê. Só que essa presença, ela tem, porque ele era psicólogo, mas ele era engenheiro de base, o Boulanger, tem uma influência na construção do corpo, que eles chamam de espaço corporal. Por exemplo, a gente vai ver que crianças que tiveram refluxo ou que tiveram que ficar na neonatologia, eles vão ter toda a questão da oralidade comprometida. E a oralidade, ela é o início da construção do corpo. Então, ela vem, por exemplo, a boca é o que está no meio, né? Então, os bebês, quando eles começam realmente a fazer uma união do corpo, as duas mãos se encontram, tem que segurar aqui, porque o outro segura o celular, e vai para a boca, né? É quando ele encontra o que a gente chama do espaço, o espaço, o espaço do espaço e o espaço da oralidade. Então, esses dois, a visão e o espaço. Então, esses dois é que vão conseguir trazer a mão do bebê para a parte simétrica da divisão do corpo dele, que é a boca, que é o início, né, da vida, que é pela boca. Tanto a gente começa, como a gente, às vezes, também morre-se pela boca, né? Como a gente diz no Brasil. Mas de que maneira essa construção vai tendo marcas tão importantes assim? Já tive tantos pacientes, tantos bebês que tiveram refluxo e que às vezes tem, por exemplo, quais são as consequências? Vamos voltar aqui para as consequências do refluxo, que é a desorganização que ele provoca na parentalidade. Porque o refluxo é ligado à dor e porque o bebê precisa se desvencilhar da dor e para isso ele vai atrás de achar um esquema corporal em que alivie aquilo ali, só que o esquema corporal que de um lado, ele vai aliviar as tensões do corpo do bebê, por outro lado, ele empurra o contato com o corpo do outro. Então, aquilo ali que é para o bebê um alívio, para o outro é uma recusa. Porque o corpo do bebê vai poder fazer essa hiperextensão e a cabeça do bebê vai para trás. Quando ele vai para trás, que a barriguinha fica para frente, essa barriguinha que vai dizer quase que para o outro, que é esse posicionamento que a gente vai, saia daqui. Então, essa leitura do outro, de uma recusa do contato, ele é catastrófico. Quantas mães eu já não ouvi dizer assim, mas ela nunca gostou dos meus braços. Eu tenho uma mãe que nunca vou esquecer, ela disse assim, a impressão que eu tenho é que meus braços são um cactus. Vocês podem imaginar o que é uma mãe dizer meus braços são um cactus para o meu bebê? A dor é nela. Os espinhos, como se fosse ele o cactus e os espinhos entrassem nela. Então, todo o processo de maternidade que está começando a se construir, que a gente sabe que é super complicado, e que nessa hora, da gravidez até os 6 meses, eu acho, assim, não só 3, quase 6, ele vai entrar de uma maneira muito mais forte na construção da maternidade, porque o inconsciente da mulher, nessa hora, ele está a céu aberto. Então, o que poderia acontecer, por exemplo, que você pega um bebê de outra pessoa e você vê um bebê com dificuldade, você vai ver o bebê com dificuldades. Quando é a mulher, a mãe daquele bebê, ela vê como um ataque. E se ela não tem condições suficientes para tornar aquilo ali que está parecendo um ataque em alguma coisa construtiva e de uma dificuldade do bebê que ela vai ter que dar conta, o bebê vai receber de novo outro ataque. Então, fica essa desorganização, essa espécie de espiral negativa que, para se defender, a gente bate, a gente ataca. É o que a gente, às vezes, recebe. Né? Eu sempre falo assim, é como se um bebê e uma mãe e os pais, eles deveriam dançar uma valsa e, às vezes, eles chegam no nosso consultório
dançando ou brigando Kung Fu, né? A gente não sabe quem bate mais em quem, né? Então, todo o trabalho da gente vai ser através da ferramenta que a gente tem, que é a linguagem, né? Colocar em um discurso que seja mais organizado, que possa ser emprestado para esses pais que estão em dificuldade, para esses bebês que estão em dificuldade. E nisso é que vai ocorrer a formação do corpo do bebê. São esses pontos que vão passando através da melodia da voz e daquilo que, quando dito, ele perde uma grande parte do peso negativo da simbologia que tem por trás da história, pois passa para o dito, é aquilo que vai fazer cada curvinha que tem no corpo do bebê. Outras perguntas? Gente, a gente já está com 1 hora. Daqui a pouco o Instagram manda a gente... aqui eu estou tentando fazer... Estou usando o Instagram, viu, gente? Porque não cabia mais na sala. Aí eu estou com o meu celular filmando para o pessoal que está no Instagram, que não pôde mais entrar no Zoom. Vocês querem outras perguntas aí, Mariana e Larissa? Deixa eu ver se tem outras aqui. Eu acho que só um ponto em relação à integração, né, dessa questão do soma com o psique do bebê. Bom, eu sou suspeitíssima porque eu trabalho com o professor Colin Trevarty, né? Ele dá aula junto comigo no mestrado. Claro que agora, né, por conta da pandemia, enfim, ele está dando aula online, mas era bem bacana tomar uns cafés de vez em quando no final de semana com o Trevarty, e ele é uma graça, assim. E é muito interessante, gente, para vocês, em termos até de uma questão curiosa, realmente, que a gente tem que se perguntar. Trevarty, ele é muito mais famoso fora daqui, ok? Na França, no Brasil, a gente ouve muito mais falar dele aí, né? Nesse outro lado, do que aqui. O que é muito curioso. Eu acho que desde o que Trevarty escreve sobre a questão da intersubjetividade primária do bebê, da musicalidade, dessa questão da necessidade corporal que o bebê tem para se subjetivar, a gente tem uma precariedade muito grande aqui na Inglaterra de estudiosos dessa questão da conexão corpo do bebê, inclusive com os adoecimentos psíquicos, não é? Eu acho que esse é um ponto interessante. Tem uma pergunta ali sobre como se dá o atendimento com pais e bebês, se a gente atende só o bebê sozinho, se a gente atende pais, como é que a gente faz isso, que eu achei bem interessante. Como é o nome dela? Eu acho que é Maiara que fez essa pergunta. Assim, aqui na Inglaterra não existe esse conceito de se ver o bebê sozinho, né? O bebê, ele é muito tomado enquanto em um relacionamento. Eu acho que vem de uma derivação aí da teoria winnicottiana, inclusive, de que o bebê não existe sozinho. Então, na terapia, na psicoterapia ou na análise de pais e bebês, é esse o nome, é pais e bebês, não há uma psicanálise de bebês per se. Claro que talvez em algum momento essa questão do desejo, inclusive do analista, vai ser muito mais direcionado a essa sintomatologia do bebê, mas a gente não faz esse atendimento. Seria importante ouvir, claro, esse percurso e a atuação de vocês aí. Eu acho que uma outra coisa muito importante para mencionar é que existe um conceito aqui que vem tendo uma abertura muito grande desde 2000, mais ou menos, que é do Peter Fonagy, sobre mentalização. Tem algumas coisas já traduzidas dele em português, o conceito de mentalização, tem alguma tradução para o francês também, mas que é justamente pensar o lugar do bebê através do que esses pais conseguem se posicionar em relação a esse bebê. Na verdade, a capacidade que esses pais têm de se colocar no sapatinho desse bebê e o que acontece no percurso aí terapêutico, analítico, através dessa perspectiva, que eu acho que é um ponto bem legal, assim, da gente pensar. Gente, só uma coisa, Mariana, o meu computador, eu esqueci, eu não estou em casa, eu esqueci o cabo, então ele vai já cair e eu vou ter que entrar pelo iPad, certo? Então, eu vou talvez desaparecer e volto pelo outro lado.
Eu acrescentaria, né, o que a gente tem falado, o que Lia trouxe aí por último, dessa clínica da sensorialidade, dessa relação organismo-corpo, o que Mariane traz, né, que a gente vê efetivamente que nesse atendimento pais-bebês, né, é, a gente vê de fato aí nessa passagem organismo-corpo o próprio conceito de pulsão em Freud, né? Quando a gente traz a pulsão como conceito que nasce numa zona, né? Ele vem imbuído de uma carga, uma intensidade de energia, tem um direcionamento, um objeto para onde essa libido ela é descarregada. Então, o conceito de pulsão está aí, ou seja, um organismo ele vira corpo quando ele passa pela linguagem, né, Lia? A gente vê muito isso no livro da Marie Couvert, que está muito bem fundamentado, onde ela vai trazer essa chamada pelo aspecto da oralidade, da especularidade, da invocação e do envelope cutâneo, né? Esse envelope que o bebê ele está dentro desse envelope, essas dimensões aí da sensorialidade. Você também mencionou o André Boulanger, né? Tem a Geneviève Ag também, que traz muitas coisas interessantes, né? O Bernard Goss também, que tem trazido essa coisa do bebê maestro, né? Dessa coisa do movimento das mãos, os movimentos gerais que a gente tem estudado também no RIEP, né? Quantas coisas hoje, por quantos vieses a gente pode ler esse bebê sujeito, né? Que, claro, não pode ser lido também sem a relação com essa alteridade, por isso que eu acho que o atendimento de bebês ele passa necessariamente também pela presença dos pais, né? Porque tem algo aí de inconsciente que atravessa, né? Lacan, naquele texto clássico Duas Notas sobre a Criança, ele vai dizer: a criança, ou ela traz o seu sintoma, ou ela é o sintoma da mãe, ou é o sintoma dos pais. Então, é uma notinha bem curta de Lacan, mas ele traz essa precisão, já resgatando um pouco a noção do próprio estruturalismo, né, que marca o pensamento dele, como uma dinâmica, né? A constituição familiar é uma constituição dinâmica, é um conjunto covariante de elementos que, quando você desloca um, o posicionamento dos outros já passa a ter uma outra configuração. Então, a gente não pode perder de vista, né, essa dimensão da estrutura, de entender a família como um complexo, né? E que esses fantasmas eles estão sempre atravessados. E uma coisa que eu acho interessante nesse trabalho também, que, no gancho que a gente estava falando do traumatismo, do transgeracional, é que o que eu acho mais fantástico nisso tudo é que, por vezes, não precisa a gente ficar com aquela ideia de que a gente tem que voltar ao ponto de origem e resgatar a situação traumática na pretensão de que a gente faria um resgate ipsis literis de como a situação de fato ocorreu, porque a gente cai naquela coisa, o mito é sempre o relato do mito, então não importa se a gente vai conseguir resgatar, porque a gente nunca resgata, a origem é sempre perdida, o que importa é quais são as palavras, qual a tonalidade afetiva, emocional que a gente vai colocar naquela narrativa que a gente está trazendo ali no set, né? Na relação transferencial que a gente estabelece com a família que a gente acolhe ali, e que como é que isso está podendo aparecer ali naquele momento? Não interessa se o que está aparecendo foi de fato, né, o que aconteceu na realidade. O que Freud vai dizer, o sonho é o relato do sonho, né? Não importa se obsessivamente, como Lia colocou aquele paciente que diz assim, mas me diga o que é que eu preciso fazer. O neurótico obsessivo faz muito isso, ele quer a receita do bolo, né? Mas depois a gente vai entender que é um mecanismo de defesa, né? Eu fiquei pensando também, a fala de vocês foi me evocando várias coisas, eu estou lendo outras aqui no chat que
eu acho que é uma conversa que a gente entraria aqui pela madrugada. Da Marie-Claire Busnel, que trabalha muito com o Trevarten, Mariane, ela vai lançar um livro agora no Congresso do Langage, e o título do livro, muito lindo, por sinal, em eco à aurora do L'aube des Sens, vai ser a Aurora des Lettres, L'aube des Lettres, a aurora do ser. E o que eu acho mais fantástico é que, assim, no auge dos 97 anos de idade, né, ela não é psicanalista, ela trabalhou com psicologia experimental do desenvolvimento, estudou a comunicação sensorial intraútero, a comunicação silenciosa mãe-bebê intraútero, né, a questão do sensorial, do acústico, né, da linguagem dos bebês, e ela vai dizer, gente, que assim, incrível, né, que quando o bebê nasce, a nível cerebral, esse cérebro ele está a todo vapor, né? As sinapses elas estão ali acontecendo, está tudo muito em potência, e a partir do momento que ele começa a viver, né, no primeiro dia, como a gente diz assim, Lacan diz, quando a gente vive, a gente já está morrendo, né? Inclusive no plano biológico, a gente já começa a perder, a gente já começa a entrar em apoptose, a gente já começa a perder conexões. O que faz a gente dizer, né, com a questão da epigenética hoje, o fantástico é assim, que esse bebê ele é uma potência tão, tão incrível que se a gente vê entraves psíquicos, impasses psíquicos precoces, né? Eu acho que é isso que nos apaixona na clínica dos bebês, e a gente se torna bebóloga, como diz Marie-Christine, e que a gente tem uma margem de manobra, né? A gente tem um espectro aí de possibilidades, né? Com essa coisa da epigenética, da neuroplasticidade, do que fazer com esses bebês, incrível, né? Eu fico assim maravilhada. E aí, Mariane, a Marie-Claire vai dizer assim, é incrível que esse livro que vai ser publicado agora, ela vai dar testemunhos através do relato das sages-femmes, né, que são as parteiras, que aqui existem muito. Ela vai trazer relatos de uma parteira que foi responsável pelo método global aqui na França, né? Trabalha muito com a questão dos batimentos cardíacos, dos ritmos do recém-nascido com a mãe no intraútero. Ela vai dizer assim que muitas crianças conseguem se lembrar de uma maneira metaforizada do seu próprio nascimento, da hora do parto, né? E o que é que faz que já nos primeiros meses a gente já começa a esquecer? E aí entra a psicanálise, né, nos ajudando para dizer o seguinte, olha, o esquecimento está na ordem da neurose, porque imaginem vocês se a gente tivesse uma memória de elefante, o quanto torturante não seria as nossas vidas, gente. A gente esquece para se proteger. Não é à toa, né, Larissa, não que é a gente esquece. O que é muito interessante, porque se a gente pensa na questão dos estudos do psiquismo pré-natalidade ou pré-estar fora do útero, vamos colocar assim, isso me remonta diretamente aos estudos da Alessandra Piontelli, que tem um dos livros dela publicado de feto ao bebê, não muito é? lembrado. Sim, e a Alessandra Piontelli fez a formação dela também aqui na Tavistock, e se a gente pensa assim, na questão dela ter feito as observações pelo método Sterbick ainda intraútero, que já foi assim, um passar completamente os limites na época, né? Que ela começou a fazer esse estudo, ela foi uma pioneira assim maravilhosa, eu sou super fã da Alessandra Piontelli, e essa questão do esquecimento é muito interessante porque ela faz um trabalho muito grande com observação de gemelares intraútero, e isso ela traz para a clínica dela depois também, e tem um trabalho dela muito famoso, que é um bebê que chega para ela com aproximadamente 18 meses, eu não me lembro exatamente, mas chega para ela na clínica, e é um bebê que é muito inquieto, é um bebê que não dorme, é um bebê que fica fazendo o que a gente chama de poking, que é dando assim dedadas entre as cortinas. Ele se esconde atrás das cortinas do consultório da Piontelli e ele fica tocando
e ela tem uma visualização imediata, assim, desse bebê no ambiente intrauterino. E ela pergunta para os pais, nas sessões iniciais com essa família, olha, eu acho que tem alguma coisa que vocês não estão me contando. Tinha algum outro bebê aí nessa história? Bem resumidamente para vocês. E essa família, assim, os pais absolutamente desabam na sessão com ela. E como que você sabe? Como que você está vendo isso? Da onde que isso está vindo? Tem uma questão um pouco da psicanálise versus bruxaria, né? Que a Catherine Vanier traz em relação ao trabalho do psicanalista em UTI neonatal. A gente faz um pouco de bruxaria nesse sentido, das metáforas e da simbolização do nascimento do bebê. Mas, enfim, voltando a Piontelli, esses pais desabam e eles falam para a Piontelli que, sim, havia um outro bebê que teve uma morte intrauterina com mais ou menos 4, 5 meses e que foi reabsorvido pelo organismo materno. Ou seja, esse segundo gemelar teve um relacionamento aí de alguns meses intraútero com esse irmão ou irmã, não sabemos, e havia uma questão de uma troca aí, desse poking, desse dar o dedinho aí de uma placenta para outra, né? E ela faz essa interpretação e ela conta isso para esse bebê. E se a gente pensa na questão do milagre, né, da intervenção que a Lia trouxe um pouco mais cedo, eu acho que também faz uma conexão muito grande com o que o Winnicott traz das consultas pediátricas que ele fazia, é justamente contar essa história e eliminar esse fantasma para esse bebê. Olha só, sim, tinha o teu irmão lá, mas o teu irmão não está mais aqui agora, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, e justamente não se trata do que é falado, mas de como isso é transmitido, né, em vários níveis de consciência e inconsciência aí para esse bebê, e aí a sintomatologia toda da criança desaparece em algumas semanas, o que é uma coisa absolutamente fantástica e faz realmente a gente se questionar no que vem antes, né? Do que nós não sabemos, do que nós não temos acesso, mas ao mesmo tempo, em psicanálise a gente vem tendo um acesso já há algum tempo sobre essa questão desses cortes, do que vem antes do corte do nascimento, que é trazido pelo Ogden, pelo próprio Freud, enfim. Pela Françoise Dolto também. Pela Françoise Dolto. Então, é muito importante a gente, na verdade, continuar se lembrando do que veio antes, né? Dessa história que foi inscrita anteriormente à saída desse bebê do útero. Mariana, o Luiz queria intervir um pouquinho. Luiz? Não, era só para essa questão que a Mayara perguntou, né? Que ela perguntou a respeito de receber o bebê e receber os pais, né? E bom, quando esse bebê não tem pais, né? Quando esse bebê ele está num abrigo. E eu trago aqui a clínica da Françoise Dolto, quando ela então manda chamar as maternantes, né? Quando ela manda chamar pessoas de referência desse bebê, que não são os pais, mas são pessoas que podem dizer algo da história, ou então o que eles sabem sobre esse início de vida do bebê. Seja que ele foi deixado ali com um paninho, que ele foi deixado como... Na França é muito comum, né, aquela adoção por um X, não, que ele é deixado por um X, né, tem uma coisa assim na França, mas que esse início de vida do bebê diz respeito a ele tem direito a saber disso, e que ele precisa saber disso, né, não é quando ele tiver 18 anos, mas o quanto antes, né, e que alguém possui o segredo desse início de vida dele, isso precisa ser dito para ele. Essas palavras que vão nomear esse início de vida, e isso precisa ser dito antes que ele seja adotado, né? Então, quando não há um pai, uma mãe ali, essa maternante, ou esse que tem algo a dizer sobre esse bebê, também é chamado para sessões pais-bebê. Luiz, tu me fez pensar agora numa situação, eu vou puxar o fogo para minha sardinha, que são as creches, né? E o que aconteceu? Deixa eu mudar aqui. Não consegui mais ver. Na creche tinha uma menininha que as professoras, né, aqui que a gente chama maternantes, elas não gostavam da menininha porque ela entrava, ficava num canto e não dizia nada o dia inteiro, comia, assim, as crianças vinham, brincavam, ela aquele rostinho triste,
Mas não incomodava ninguém. Mas as maternantes diziam assim, Lia, ela é tão sujinha, assim, a gente vê que os pais não tomam muito conta dela e tudo assim. Não dá, não é aquele bebê que a gente tem vontade de investir, sabe? E aí começou a dar um certo mal-estar, e assim, sobretudo a tristeza da menina. Daí eu e a diretora, a gente chamou os pais para conversar, e o que aconteceu? A mãe conta, então, que eram gêmeos, e que o irmão tinha morrido. E aí eu olhei assim para cá, eu me lembro que eu olhei para a cara da diretora e disse assim, olhei assim, disse, meu Deus, e ela já me conhecia, ela disse assim, fica calada, eu falei, tá certo. E aí a mãe disse assim, olha, eu sei, já me disseram que ela tem que saber da história, mas eu não quero falar para minha filha, eu não tenho condições de falar. Aí você pensa assim, você vai fazer o quê com o que você acabou de ouvir, né? E aí eu disse assim, olha, tudo bem, a senhora não quer falar, os direitos da senhora não falar, do seu marido também, mas eu posso, pelo menos, se pedir permissão, falar com as pessoas que tomam conta da bebê. Lembrem que as maternantes não podiam mais nem chegar perto dela, porque dizia que a menina fedia. E aí a gente fez uma reunião, e quando eu contei isso para as maternantes, que ela tinha perdido um irmão, eu acho que eu nunca tinha visto tanta mulher chorando junto. Eram 4, todas as 4 choraram. O que aconteceu? Isso em creche é a coisa mais comum que existe. No outro dia, elas chegam e a menina está diferente. A menina está limpinha. E aí a gente fez reunião uma semana depois, quando elas me contaram, mas aconteceu alguma coisa, os pais mudaram, porque a menina estava meio limpinha. Eu digo, será que estava mesmo? E aí tinha outra maternante que não tinha ficado tão mexida, e ela falou, olha, eu acho que vocês estão todas loucas. A menina não mudou nada, a roupinha continuava suja. E aí foi uma das maternantes que era como é que a gente diz aqui, Larissa? A auxiliar que era responsável, né? Tem outro nome. Não é... Tipo key worker. Com gente, como traduz para o português? me deu a referente, pronto. A referência, A referente do bebê, ela disse assim, mas hoje ela estava tão linda. E aí, no que ela disse isso, ela chorou e disse assim, agora eu entendi a tristeza dela. E eu vi os pais de novo que tinham dito, olha, a gente não falou e a gente não vai falar. Só que se foi falado no lugar de vida dela, né? Que era a creche, que as crianças aqui chegam às 7h30 da manhã e saem às 6 da tarde. E essa criança mudou completamente. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas o que acontece nas reuniões de escola, né? Nas reuniões clínicas nas creches, né? Por que é que acontece tanto? Quem trabalha em creche sabe que você faz uma reunião, no outro dia a criança muda. E aí eu digo sempre assim, olha, gente, ela não muda. O que muda, como diz a Cláudia Mascarenhas, é o olhar que você tem sobre essa criança. Exatamente. As meninas da creche viram no outro dia outra criança. Uma criança que perdeu um irmão, né? Um irmão que estava triste por isso e que não poderia nem ouvir isso dos pais. Agora, é um peso muito grande de quando você também, no lugar de analista, quando você sabe que alguns pais, às vezes, fazem isso quase para acabar com a análise das crianças. Vem contar para a gente um segredo que não quer contar para o filho. Aí você faz o quê? Né? Porque você vira coadjuvante daquele não dito. Né? Eu já somente adolescente, já tive pacientes que eu tive que fazer uma escolha, porque eu disse, olha, agora eu não posso, porque eu não posso receber o paciente no outro dia, fazendo de conta que eu não sei, eu vou ser mais uma nessa história. Né? A diferença que é a coisa boa da instituição é que o peso das histórias, eles são divididos, eles são relocalizados, e como são várias pessoas, eles são ressignificados de uma maneira diferente e mais criativa, eu diria, e que fica menos... Quando se divide, a coisa fica mais leve.
né? E essa menininha mudou completamente. E ela não precisou nem ouvir dos pais. Então, é aí que a gente volta, né, Larissa, aquela história. Quem é que segura o desejo de uma criança, né? Às vezes não são os pais, mas aquelas pessoas que estão na função materna, né? Então, a função materna pode ser por uma mulher, pela uma instituição, pelo médico, às vezes, até o padeiro pode fazer essa função, né? Alguém tem que fazer essa função de atribuição e de aposta de sujeito. Gente, já são 15 para 1 aqui na Europa, né? Eu já estou ficando com sono, a Lara também, e a Mariane também. Então, acho que vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Você quer falar alguma coisa ainda, Mariane, Larissa? Acho que só adicionando aí o que a Lia fala, né, essa questão do fantasma, ou do bebê, na verdade, que vem depois de um bebê morto, ou conjuntamente a um bebê morto, eu acho que se trata do maior dos esburacamentos, né, na parentalidade. Ser pais de um bebê que não está lá. Então, é uma clínica que exige muito cuidado, na verdade, muita preparação profissional, porque se a gente tem uma pegada, como diz ali, um pouco mais kleiniana, se a gente pensa no conceito de contratransferência pela escola inglesa, que é bastante divergente do que a escola francesa traz, essa mudança aí que a Lia fala em relação às cuidadoras da creche, elas vão se tratar na mudança justamente do lugar que essa contratransferência ocupa com essas profissionais, né? Porque a contratransferência ela vai ser percebida numa interpretação da psicanálise inglesa como aquilo que não é dito, mas aquilo que comparece em mim, analista, ou profissional que trabalha com o bebê. Então, talvez esse incômodo, essa sujeira, essa coisa desgaste, essa coisa do nojo com esse bebê que não está limpo, ele fala muito mais da minha percepção justamente sobre do que é não traduzido nesse sentido em relação ao trabalho com esse bebê. O que eu acho que ali atrás é justamente essa tradução, é esse nomear, não é? Para o que eu estava sentindo enquanto profissional atuando com aquele bebê, mas que eu não tinha um nome. Acho que seria essa contribuição final daqui da Inglaterra. E eu traria também, aí adensando essa discussão, eu acho que algumas pessoas que fizeram o curso de psicanálise e educação, a Lúcia está aqui, o Luiz, lembram da intervenção do Bernard Puyot, né, que é um educador francês que trabalha aqui em creches e tem 30 anos de trabalho só em creche, e ele diz, ali é um dado muito interessante, Mariane, que engraçado, né? A gente está na França, com um sistema assim, social que funciona, equipe interdisciplinar, mas ele traz um dado muito interessante que apenas 20%, né, dos profissionais que trabalham em creche têm formação que eu digo, tudo isso que a gente está falando que seria interessante, né? Os profissionais terem uma atuação atravessados por uma leitura psicanalítica, talvez, nessa sensibilidade, mas porque historicamente, né, vocês sabem que as creches elas nascem no contexto do pós-guerra e vêm para agregar aí as mães que precisavam deixar seus filhos nas suas jornadas de trabalho, muitos profissionais que trabalhavam nas creches naturalizavam essa coisa. A gente vê uma predominância do público feminino, né, mulheres que trabalham em creche, a função materna. Então, não tinham muita formação. As pessoas que ali estavam não tinham a capacitação nesse olhar sobre o bebê. Toda essa clínica riquíssima que a gente está discutindo, que está cada vez mais fina, né? Com a psicomotricidade, o método Boulanger, os movimentos gerais, né? A epigenética, né? Tudo que as discussões com as neurociências, tudo isso que a gente vem aprimorando hoje, esses profissionais, eles não 20% apenas, gente, é muito pouco na França, que já tem um sistema social muito bem instituído, quem dirá no Brasil? A gente estava discutindo isso, né, Lúcia, no nosso curso,
que as pessoas não têm essa formação. Então, quando a gente fala da clínica da prevenção e intervenção precoce, e a importância de a gente trabalhar com esses profissionais, os pediatras, né, os profissionais que trabalham em creche, porque são eles que vão receber os bebês, né? E são muito poucos aqueles que têm a formação, né, para chegar aí num caso como esse que Lia citou e ressignificar esse bebê, né, que esse bebê tem uma história aí que atravessa e que essa equipe precisa olhar para esse bebê de uma outra forma, para que ele possa nascer psiquicamente, simbolicamente nesse contexto, né, ele ser ressignificado. Então, é um dado muito interessante e a gente tem muito o que fazer, né, enquanto profissionais aí, psis, né, tem muita gente aí, psicomotricista, pediatra, dentro desses espaços que acolhem bebê, né? Porque, sobretudo, assim, na França tem chegado, né, para os psicólogos, mas no Brasil um bebê não chega deliberadamente para um psicólogo, né? Um bebê chega para um pediatra, para uma creche, eventualmente, né, que tem se trazido um pouco essa cultura das creches no Brasil. Então, são esses profissionais que precisam ter essa sensibilidade, né, dessa formação importante, que estar numa creche não é função maternante, naturalizar a função maternante e dizer, porque somos mulheres, sabemos intuitivamente como cuidar dos bebês. A gente precisa trazer tudo isso que a gente estuda hoje nessa clínica da primeiríssima infância para esses profissionais, né? Porque são eles que vão receber esses bebês. Então, eu só teria assim, só essa informação a dar, porque foi uma contribuição muito rica assim, de uma pessoa que trouxe esse dado para a gente, de alguém que está o tempo todo trabalhando no universo das creches e trabalhando como formador nas equipes de profissionais que trabalham em creches. Então... Lara, na cidade fora de Paris, onde que o meu que assim, eu trabalho num tipo um CAPS, né, que é o CMP, e que é parte do hospital. Bom, você entende aqui como é o setor e tudo, e que é uma comunidade, uma cidadezinha pequenininha, né, pregada em Paris. E agora, desde o ano passado, eu estou formando, eu e a psicomotricista, todo o pessoal de creche. Uhum. Né? E aí, junto com isso, estão vindo os pediatras das UPAs, que quando assistem a formação, que não é bem uma formação, a sensibilização, eles dizem assim, mas como é que eu nunca ouvi falar nisso? Exatamente. Quantas crianças de risco eu deixei passar? Isso aqui na França. Agora, assim, quem me acompanha e que viu a questão dessa especialização de medicina e psicanálise, que é um sonho que eu tinha, agora já se realizou, eram 2 sonhos, não é só um, não. Esse era o primeiro. Agora, para mim, o mais importante, mais ainda do que a especialização, é conseguir construir um curso médio, com o mesmo potencial da especialização, mas um curso médio, para que a gente possa formar com mais questões também da área da saúde as pessoas que trabalham com crianças, que não precisam fazer uma faculdade, mas tem que ter uma formação forte, uma formação de base boa. Eu acho que isso já é o suficiente, sabe? Um dia eu vou conseguir. Fundamental. Gente, vamos ficar por aqui, porque eu já estou ficando cansada. Tá tarde, né? No chat, viu, Lia? Que a gente não pôde responder todas. A de Isabela Queiroz. Muito bacana, Isabela, sua reflexão aqui sobre a questão da diáspora negra, o apagamento cultural. Concordo, assim. Vamos continuar trocando. Isabela, lá de Salvador, da Baiana de Medicina. Né? Eu deixei também as redes sociais de vocês aqui no chat. Então, quem está aqui, né, assim, a maioria permaneceu até quase o fim. Tivemos 94 pessoas, o encontro quase todo de 100 pessoas. Agora foi saindo um pouquinho mais lotado. Mas, Luiz, Oi. Tinha mais Oi, 50 aqui no Insta. No Instagram também, as pessoas que passaram por lá para agradecer. Também quero agradecer a presença da Daniele Vanderlei, que estava aqui.
sou aluno do ProCip, né? E a Daniela tem um projeto muito bacana que é o NIP, e tem divulgado também o atendimento psicanalítico com bebês aqui no Brasil. Então, isso que a Larissa fala, né, dessa dificuldade que é receber bebês aqui no Brasil. A Daniela Vanderlei tem feito esse trabalho muito grande aqui no Brasil. Então, falar também do NIP, que vocês podem também ter acesso pelo Instagram do NIP. Então, agradecer mesmo a Lia, a Larissa, a Mariane, por todo esse encontro que foi divino. A gente, se não fosse tão tarde para vocês, que já é quase 1h da manhã aí, nós passaríamos mais tempo aqui, com certeza. Vocês falam de uma clínica muito humana, acima de tudo, né? Muito mais do que teórica, do que a gente lê nos livros, vocês trazem isso de forma muito humana. Então, a gente tem só que agradecer mesmo a cada um de vocês por essa solicitude, por essa abertura que vocês trazem aqui hoje da clínica de vocês, da experiência de vocês. Então, muito, 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 muito obrigado e só gratidão. Beijos para todos e cuidem-se, fora Bolsonaro! Por favor. Por favor. O quanto antes. Falta pouco para a gente se livrar desse homem, muito gente. Pouco, eu quero ir para o Brasil, levar meus filhos para o Brasil, com todo mundo vivo. Se cuidem, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Noite. Obrigada. Um abraço, obrigada. Boa noite.